Boa noite, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui comigo ao vivo, você que está vendo no gravado. Essa é a live do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu explico para você como se torna um assistente técnico para atuar em processos envolvendo perícias de insalubridade e periculosidade, mas não qualquer assistente, sim um assistente de respeito e como ganhar dinheiro com isso. Tenho recebido muitas dúvidas das pessoas, durante as próprias lives o pessoal pergunta, ou através do direct, em todas as nossas redes, né, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então a live de hoje é mais voltada a esclarecer alguns mitos que se criam ao longo do tempo sobre a questão das perícias. A primeira coisa que abordar é sobre o técnico em segurança do trabalho ou o tecnólogo em segurança do trabalho pode atuar com perícia? Sim, pode. Ele pode ser assistente técnico. E assistente técnico da par, né? Ele pode fazer o mesmo trabalho que o perito faz, só que para as partes envolvidas, tanto o reclamante quanto o reclamada. O perito, ele dá assessoria para o juiz. O assistente técnico dá assessoria aos advogados. Essa é a grande diferença. Não precisa ter formação técnica específica nenhuma. Não, preciso ter um curso específico para atuar. Não. Eu tenho que ter pós-graduação, eu tenho que ter faculdade. Não. Basta você ter proficiência no assunto, ter grande conhecimento técnico, ser de confiança da parte e você pode atuar como assistente da parte. E muita gente fez confusão sobre ser assistente do perito e ser assistente técnico no processo. É uma coisa muito diferente. Tem muitos técnicos em segurança ou tecnólogos que trabalham como assistente do perito, né? Então o perito vai, faz a perícia, coleta todas as informações e aí ele tem um funcionário que é um técnico de segurança ou um tecnólogo que vai pegar todas aquelas informações que ele colheu durante a perícia e vai inserir isso no laudo. E aí o perito só revisa o laudo e assina. Então quem preenche é um técnico de segurança, é um tecnólogo. Então essas pessoas, eles atuam como assistente do perito. Alguns peritos até os levam na perícia quando precisa fazer a medição e tal. No caso que a gente está abordando aqui, é assistente técnico pericial, tá? Ou assistente técnico judicial. É o técnico de segurança do trabalho, o tecnólogo de segurança, engenheiro de segurança, que vão atuar em favor de uma das duas partes, reclamante ou reclamada, dando assistência aos advogados. Então, eles vão fazer a perícia junto com o perito para entender o que acontecia e produzir um parecer técnico para ser apresentado junto com o laudo pericial. Então, tem uma diferença bem grande entre assistente do perito, que é uma pessoa que trabalha como funcionário do perito, e assistente técnico judicial ou assistente técnico pericial, que é uma pessoa que faz o mesmo trabalho que o perito faz, porém em favor de uma das partes, não em favor do juízo, ok? Então tem uma diferença bem grande e, gente, não tem nada disso, tem que ser engenheiro de segurança e tal, esquece. O que acontece é que muitos peritos atuam como assistente técnico, o cara é perito, ele tem autoridade no assunto e muitas empresas buscam os peritos para ser seu assistente, por ser justamente alguém que tem autoridade. Acaba havendo até um certo coleguismo durante as perícias, porque uma hora o cara é assistente, na outra ele é perito e um ajuda o outro. E quando você insere alguém diferente nesse meio, os caras ficam ressabiados, eles ficam às vezes até ofendidos. Como assim? Vai ter outra pessoa atuando como assistente técnico, mas ele não é perito. E daí? Eu conheço um monte de técnico de segurança do trabalho e conhece mais da área de segurança que muito perito. E esse cara não pode ser assistente técnico simplesmente pelo ele ser técnico, a formação dele ser técnica e não de graduação? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, esse é o primeiro grande mito que eu queria trazer para vocês e a verdade dessa questão. Então, técnico em segurança do trabalho, tecnólogo em segurança do trabalho podem trabalhar com perícias. Eles não podem trabalhar como peritos, mas com perícia sim, atuando como assistente técnico judicial ou assistente técnico pericial, fazendo o mesmo trabalho do perito para uma das partes. E onde está o embasamento para isso? Artigo 466 do Código do Processo Civil. Lá determina que o assistente técnico é uma pessoa de confiança da parte, que tenha grande conhecimento sobre a área que está sendo tratada a perícia. Então, no caso de insalubridade e periculosidade,
profissionais de segurança. Okay? Uma outra questão levantada. Só quem tem o chamado QI, quem indica, consegue atuar como assistente técnico. Isso é mito. Isso é mito. Não é só quem tem quem indica, não. É quem tem conhecimento técnico, quem estuda, quem se prepara, quem tem capacitação. É óbvio que se você tem alguém para lhe indicar, a sua entrada no mercado fica facilitada. Ninguém está aqui para tampar o sol com a peneira, né? Mas não existe nada disso. Se você é capacitado, se você se prepara, se você demonstra conhecimento da legislação, você tem total condições de fazer parcerias com escritórios de advocacia, com departamentos jurídicos de empresas ou dentro da sua empresa, se você é CLT, de atuar como assistente técnico. Então esse papo do quem indica já ficou muito para trás. Isso daí antigamente era muito assim. Hoje em dia o que importa realmente é o resultado que a pessoa traz. Não se ela é indicada por fulano, ciclano e essa pessoa é influente na empresa. É até pior. Se você é influente dentro da empresa e você indica um assistente técnico que não vai te trazer um resultado bom numa perícia, você fica queimado na empresa. Então esse papo de quem indica já caiu por terra, não acredita nisso não. Capacitação, vá atrás, corra atrás, estude, é isso que faz a diferença. O parecer técnico do assistente técnico não serve para nada. Não existe isso. A justiça está mudando. Houve uma reforma trabalhista recentemente. O Código do Processo Civil foi mudado em 2015. Então, antigamente, isso era verdade? Até era. Eu escutei muito isso quando eu comecei a fazer a parte de assistência pericial. Falar, você vai perder tempo fazendo parecer, não serve para nada, o juiz nem lê. Na primeira instância, onde o processo inicia, existe uma relação de confiança entre o juiz e o perito. Isso é fato. Então, para você fazer com que o perito, o juiz, desconsidere o laudo do perito e considere o laudo do assistente, o laudo do perito deve conter falhas assim gritantes mesmo. E o embasamento técnico do laudo do assistente tem que ser absoluto e demonstrar que o que o perito está falando não tem nada a ver. E é difícil isso acontecer. Porém, o advogado que tem um conhecimento maior, né, e que usa como estratégia recorrer das decisões de primeira instância em segunda instância, nos tribunais regionais, isso muda completamente. Por quê? Não existe mais a relação de confiança entre o perito e o juiz. Então o desembargador ele vai olhar o laudo pericial e o parecer técnico. Quem tiver melhores argumentos técnicos e legais é o que prevalece. Então há uma grande chance de reversão de resultados quando o processo tramita em segunda instância. Mas isso é uma estratégia que depende da atuação do advogado. Muitas vezes do cliente. Existem clientes que não gostam de ficar rolando essa questão muito tempo. Não, faz acordo. Deixa resolver em primeira instância e resolve o caso, não quero levar isso para frente. Existem pessoas que não. Falam, olha, eu quero recorrer, quero em segunda instância, terceira instância, Supremo Tribunal Federal, e assim vai. E aí o laudo, o parecer técnico do assistente tem total condição de reverter um processo, um resultado de um processo. Tem total de condição de prevalecer sobre o laudo do perito. E aí entra um outro mito. Técnico em segurança do trabalho não pode impugnar ou contestar um laudo pericial. Pode. Ah, mas ele é técnico, eu sou engenheiro. Eu sou o perito, ele é o assistente, ele não pode contestar o meu laudo. Gente, quem contesta o laudo do perito não é o assistente, é o advogado. O assistente técnico, ele prepara o seu parecer, o seu relatório de tudo o que aconteceu na perícia e entrega para o advogado. É o advogado que contesta o laudo do perito. Então isso não tem nada a ver. Isso daí é perito que tem medo do assistente técnico. De pegar um assistente técnico plenamente capacitado, seja qual ser a formação dele, engenheiro, técnico, tecnólogo, e prevalecer técnica e legalmente sobre o laudo do perito. E aí ele sai com essa. Falar, não, mas ele é técnico de segurança, ele não tem competência para prevalecer a mim que sou engenheiro. Já vi um monte de engenheiro aí falando groselha até dizer chega. Isso não quer dizer nada. Quem contesta o laudo do perito não é o assistente, é o advogado. O assistente, ele prepara a contestação, ele prepara o parecer técnico,
ele prepara a impugnação do laudo, ele prepara a impugnação dos esclarecimentos, ele prepara os quesitos regulares, suplementares, complementares, mas quem trabalha no processo, fazendo contestações, movimentando o processo, inserindo tudo isso dentro do processo é o advogado, não é o assistente. Então esquece isso, isso é mimimi de perito mal preparado, isso é mimimi de engenheiro que tem medo de encontrar um profissional mais capacitado com ele, mesmo com uma formação profissionalizante, né? uma formação profissional inferior. Se você escutar isso de um engenheiro, você que é técnico de segurança, você que é tecnólogo, escutar isso de um engenheiro, fala, amigo, vai se informar. Se você escutar isso de um perito, fala, doutor, desculpa, mas o senhor está completamente fora da realidade a sua colocação. Vamos continuando aqui. Tem duas questões que já me fizeram, eu vou unir as duas e responder as duas juntas. Uma é, o advogado pode fazer o que quiser na perícia e o outro é o perito pode fazer o que quer na perícia. Vamos, então, o advogado e o perito. O advogado não pode fazer o que ele quer na perícia. Quem conduz a perícia é o perito. E a estratégia do assistente é se preparar antes para que ele consiga fazer com que o perito leve a perícia por um caminho que beneficie a parte que ele está atuando, ok? Então, o advogado ele está na perícia apenas para garantir que não vai haver cerceamento de defesa. O caso do advogado do reclamante, que o reclamante vai ter total direito de expor as suas ideias, fazer os seus comentários, falar o que ele quiser, que a empresa não vai fazer nenhum tipo de pressão em cima da pessoa e tal. No caso da reclamada, que o seu assistente técnico e seus representantes, informantes, também vão ter total condição de exercer o seu papel, ok? O advogado serve para isso na perícia. Eu fui acompanhar uma perícia hoje, por parte da reclamada. O advogado reclamante chegou atrasado. Então ele chegou e aí ele queria que fosse repassada a perícia toda, ele já tinha uns 15 minutos de começar a perícia. E o perito ficou meio titubeando e aí eu comentei com o perito, falou, doutor, a gente iniciou no horário, então não tem sentido fazer isso. E aí o perito falou, realmente, eu também concordo com isso e não vamos fazer isso. E aí num determinado momento da perícia, o advogado quis dizer a atividade que o reclamante fazia. Ele pode assessorar o seu cliente ali, falar, olha, tem tal coisa que você comentou comigo que você esqueceu de falar. Ele fala com o cliente dele, mas ele não dá informação para o perito. E aí no meio da perícia ele falou, não, mas ele fazia isso. Eu falei, peraí. O senhor não pode fazer isso. Não é seu papel este. Este é o papel do reclamante. O seu papel é assisti-lo, não é dar informação. E ele tentou insistir, eu falei, doutor, a perícia é com o seu cliente, não é com o senhor. O senhor não está aqui para prestar informação. E ele tentou insistir novamente, e aí eu fui obrigado a falar para o perito. Isso falar. O perito me deu a liberdade de chamá-lo pelo nome, então eu falei o nome dele. Falei, doutor, ele está extrapolando as atribuições dele, ele não está aqui para falar sobre no lugar do reclamante. A não ser que o reclamante seja mudo, o advogado não pode falar no reclamante. E aí o perito falou, realmente, doutor, né, ajuda aí, não vamos tumultuar e tal, e tudo transcorreu numa boa, sem problema, sem maiores problemas. Mas eu já passei por perrengues grandes em cima disso, de advogado querer discutir, eu sou engenheiro químico de formação. Então, na parte de química, eu tenho um certo conhecimento. Eu atuei alguns anos como engenheiro químico, inclusive, antes de ser engenheiro de segurança. E aí ele queria discutir questões químicas da matéria e falar para o perito de que tinha esse produto e aquele e tal. Eu falei, mas espera aí, você não conhece nada disso. Ele queria falar de reação química, uma coisa completamente estapafúrdia, assim. E eu tive uma discussão muito séria com o advogado no meio da perícia, extremamente desagradável isso. O perito teve que intervir e quase que ele coloca eu e o advogado para fora. Então, se for necessário você colocar ordem na casa, coloque. Mas o ideal é que você consiga contornar esse tipo de situação sem briga, sem discussão, numa boa, ok? E o papel do perito? O perito pode fazer o que quiser? Não. Está descrito lá no Código de Processo Civil como o perito conduz a perícia. Então existem itens mínimos que ele tem que colocar no laudo dele. Ele tem que dar acesso às informações ao assistente técnico das partes. Ele não pode querer burlar as normas de segurança da empresa. Então fala, não vou usar EPI. Como não vai usar? Para entrar nessa área é obrigatório. Se o senhor não usar, não vai entrar. Então o perito também não pode fazer o que ele quer na perícia. Ele tem um roteiro a seguir. Vou fazer a perícia aqui da portaria mesmo. Mas por quê? Cada caso é único, tem que avaliar o local.
Mas tudo, gente, a gente tem que conversar. Por isso que é importante você se preparar antes, para você saber quais os locais ver, o que você vai enfrentar, o nome das pessoas. Você chegar antes, já conversa com o reclamante, estabelece ali ou com o advogado do reclamante, estabelece uma relação ali, não de amizade, mas uma relação de cortesia, né? Uma relação cortesa entre as partes. Ali a perícia não é um momento de guerra, de briga, de nada disso. Por isso que é importante também você saber quem você leva para a perícia. Às vezes você precisa mais se preocupar com quem está do teu lado para informar, porque o cara está pilhado, quer quebrar o pau, do que realmente fazer o acompanhamento da perícia. Então, por isso que é importante você se preparar, chegar antes, porque você conversa com as pessoas, você entende melhor o caso, você já bate um papo com o perito, já quebra o gelo. E isso evita esse tipo de problema todo que pode acontecer numa perícia. Mais uma aqui. Um engenheiro de segurança, quando trabalha como assistente técnico, ganha mais do que o técnico em segurança do trabalho. Então, você tem um engenheiro de segurança que é assistente técnico e um técnico ou tecnólogo em segurança do trabalho que é assistente técnico. O engenheiro ganha mais do que o técnico tecnólogo por ser engenheiro. Balela! Ganha mais quem dá melhor resultado, quem tem competência. É lógico, se você tem mais experiência, você tem resultados a demonstrar ao seu cliente, você consegue explorar os seus honorários de uma forma melhor. Mas o fato do cara ser engenheiro ou ser técnico não tem nada a ver com honorário. Existem empresas que contratam assistentes técnicos por uma grande demanda. Você vai fazer 10 perícias para mim, o cara é engenheiro. Você vai fazer 10 perícias para mim por mês, eu te pago R$500 por perícia. E aí o cara ganha lá 5 mil por mês e ganhou R$500 por perícia. Eu já vi técnico de segurança do trabalho cobrar numa perícia, uma assistência técnica, R$2.500. Não tem a ver com a formação, tem a ver com o resultado. O resultado que tu dá é que vai te propiciar você ter ganhos maiores atuando como assistente técnico. E aí você vai formando o corpo, você vai ganhando corpo. Você começar a atuar como assistente técnico é igual você começar a atuar em qualquer outra profissão, qualquer outra área de atuação. Você tem que construir a sua carreira. É na minha primeira indicação como assistente técnico que eu já vou fazer um laudo e ganhar R$3.000? Pode ser que isso aconteça, mas não é normal, não é típico. Na primeira, os seus honorários tendem a ser mais baixos. A primeira você faz até de graça, uma degustação do seu trabalho. Você vai mostrando a tua capacitação, o teu conhecimento, e aí você consegue trabalhar melhor os seus honorários. Mas a formação não tem nada a ver com o honorário de assistente. Eu já vi técnicos ganharem ótimos honorários e engenheiros ganharem ótimos honorários. Mas não porque é técnico ou engenheiro, e sim porque ele traz um bom resultado. Ele dá uma boa assessoria ao advogado, ele dá uma boa assessoria à empresa. Então ele consegue monetizar o trabalho dele de uma forma melhor.